Estamos falando de violência. Violência que mata. Né? Violência que mata. Se bem que a violência contra o Glauber é uma violência que deseja matar. Mas essa violência que mata os pobres, pretos, indígenas, os últimos da sociedade brasileira. Então, manifestação ontem em São Paulo, em protesto contra o assassinato do Ndinghane Mbaye, esse trabalhador senegalês assassinado pela PM de Tarcísio, e protesto em Salvador contra o assassinato da jovem Luísa dos Santos Jesus, de 19 anos, ele morto no Brás, no centro de São Paulo, ela assassinada no bairro da Engomadeira, periferia de Salvador. Deixa eu só ver aqui, o Thiago já chegou, o Clias não, mas segura aí que ainda não deu nosso horário não, Thiago. Será que já que um pouquinho a gente começa? Então, protesto em São Paulo. Protesto de uma presença muito forte da comunidade senegalesa, muito expressiva hoje em São Paulo. Né? Hoje você tem senegaleses, haitianos, tem moçambicanos, tem angolanos, tem muitos migrantes da África e também do Caribe em São Paulo. Também na América Latina, muitos peruanos, muitos bolivianos, tem muitos venezuelanos. Então tem um processo de imigração também importante no Brasil. E aí é uma coisa forte, porque você começa a ter um movimento de hostilidade aos migrantes. Vamos esperar para ver se vai para esse lado aqui no Brasil ou não. Então, os senegaleses estiveram na frente, na linha de frente do protesto, né, com esse grito. Não foi uma fatalidade. Muita gente, não sei dizer quantas pessoas estavam lá, tá? E vários agrupamentos políticos acorreram à manifestação. Então, faixas, cartazes, ali não está dando para ver, mas Justiça por Ganhemabe. Ali, aquele cartaz é da Central CSP com Lutas e do sindicato do Sintusp. Não sei que sindicato é o Sintusp, não me lembro agora, tá? Estavam lá. A Luana Alves, vereadora Luana Alves do PSOL, que esteve aqui com a gente ontem e passou desde a sexta-feira à tarde, fim de semana, lá na região do Brás, estava na manifestação. Acabou de acontecer um protesto da comunidade senegalesa, dos ambulantes, por justiça, né, em relação à morte do Ndinghane Mbaye. Foi chamada uma reunião para a prefeitura, veio o cônsul do Senegal, a comunidade, alguns representantes nos pediram para acompanhar essa reunião. A gente estava subindo para vir, para acompanhar a reunião e, para nossa surpresa, o vice-prefeito de São Paulo impediu a nossa entrada, impediu a entrada minha, do ouvidor da Polícia Militar, da Simone, que também é deputada estadual, da Meg, que é representante de ambulantes. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Um vice-prefeito impedir parlamentares de entrarem numa reunião com a sociedade civil. O vice-prefeito, vamos lembrar, de São Paulo, que é o Coronel Melo Araújo do PL, né? Coronel Matador. Que a sociedade pediu para que a gente estivesse junto, mais uma mostra do autoritarismo desse vice-prefeito, uma mostra de como ele é antidemocrático, de como não tem nenhuma disposição real para resolver o problema e para evitar com que novas mortes como essa aconteçam. Tá aí. Então foi a manifestação, o pessoal me esclarecendo, eu ia arriscar, que era o sindicato lá da USP, não quis arriscar, fiz bem, porque aí a Rosa e o Ramírez disseram aqui, é mesmo, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, da Universidade de São Paulo. Então estava lá a Luana, e olha que interessante, apareceu um provocador, fascista, sionista, disfarçado de jornalista. E aí, ontem, vale a pena, tem um recorte, inclusive, da entrevista com a Luana, ela fala, olha, tem uma característica interessante dos senegaleses, dos moçambicanos, dos angolanos, tem uma coisa de altivez, de cabeça erguida, que a gente não está tão acostumado aqui no Brasil. Então aquela reação do Ndinghane e dos outros senegaleses diante daquela tentativa de apreensão da mercadoria deles na sexta-feira, ela falou, é muito forte. Ela falou, eu nunca vi uma manifestação fazer a tropa de choque recuar. Nunca vi. E a Luana, apesar de jovem, está há um tempinho já
na luta política, na luta popular. Então tem uma coisa assim bem evidente desta postura, bem interessante. E é essa postura fez o seguinte, foram para cima do fascista infiltrado lá. Olha aqui. Vocês estão vendo ali, ó. Vou mostrar. O sujeito, ó. Vou mostrar. Ó. Tá vendo ali? O cara, viu, na cara dura. Bandeira de Israel, né? Costurada ali no agasalho, na roupa dele. E aí foi expulso. Sai fora você, irmão. Só que tira esse bagulho daí. Você daqui não, nossa marcha. Oxi, Jesus. Briga não, vai interferir. Não, é que botaram pra correr. Por isso que o pessoal foi pra cima. Botaram os safanões, né? Mas botaram o cara pra correr. Câmera lá. Bom, né? Bom. Ó, lá na Bahia, lá em Salvador, ontem foi dia de choro e protesto. Foi o enterro da Luísa dos Santos Jesus, de apenas 19 anos. Tá? Paulo Clia chegou. Já vamos começar já, camaradas. Então, aqui uma tia da Luísa. Isso aqui é a reportagem do Correio da Bahia. No enterro, então, da Luísa, ela dizendo aqui, estamos aqui por causa do braço do Estado violento, disse ela na despedida durante o enterro da Luísa. Na noite de... Ontem foi segunda, então na noite de domingo... Não, ontem à noite, desculpa. Ontem à noite. Houve protestos lá na Engomadeira, periferia de Salvador. E a polícia meteu bala, a polícia do Jerônimo Rodrigues, meteu bala de borracha nos manifestantes, nos moradores lá da Engomadeira. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Aqui, ó. Isso é na cara de pau. Eu chamei já. Não sei se ele está nos assistindo agora, mas eu chamei o advogado Samuel Vida, é o principal líder da oposição ao genocídio negro cometido pelos governos do PT na Bahia. Ele que foi 33 anos do PT, foi presidente do Diretório Municipal do PT 2 vezes lá em Salvador. Ele volta aqui semana que vem. Ele, inclusive, ontem me disse que está sendo convocada uma manifestação mais ampla de protesto para a semana que vem. Tá? Para a semana que vem, deixa eu ver qual é o dia, para quem é de Salvador. Ontem ele me disse que é na semana que vem. É dia 25 de abril, tá? Gente de Salvador, vai ter uma manifestação, estão organizando uma manifestação, tá? Contra a violência do governo e da PM de Jerônimo Rodrigues. Então, o tenente, é na cara de pau. É o vice-prefeito de São Paulo, tá aí, esse tenente-coronel, que é o chefe da guarnição, que matou a Luísa. A gente viu, mostrei o vídeo ontem aqui, chocante o vídeo do assassinato dela, chocante. E, de fato, não tinha câmera. E ele falou o seguinte, todas as guarnições que estão sob o comando dele usam atualmente. É incrível, Samuel Vida tinha falado aqui, de indignar, eu estou rindo de ódio, de raiva. Todas as demais guarnições que estão sob o comando dele usam câmera corporal. Menos uma, essa que matou a Luísa. É na cara de pau. Esse aí que vocês estão vendo é o tenente-coronel da PM, comandante da guarnição que assassinou a Luísa. Então, ontem, depois do enterro, teve protestos que foram até a noite, aí a polícia tacou bala de borracha, deve ter lançado bomba de gás, o repertório tradicional das PMs, né, dos governos de direita no país, chamando a PM daquilo que de fato o é, assassinos. Olha aqui.
Engomadeira. A gente está de luto, Engomadeira pede paz. Aqui tem uma questão importante, que eu acho que é relevante, né? E tem mais, né? Lá no enterro, essa moradora lá da Engomadeira dizendo isso, né? O pai vai chorar e o governador vai estar em seu ar-condicionado, disse uma moradora lá da Engomadeira sobre o assassinato. E aqui tem um aspecto importante que me parece tem a ver com esta lógica dos governos do PT na Bahia, que é assim, a gente olha a manifestação em São Paulo, é uma manifestação em que as organizações estão presentes, tem cartazes estruturados, tem sindicatos, ou seja, tem uma estrutura de mobilização popular através das entidades que dá suporte e que participa da mobilização. Qual é o resultado da Bahia? Qual é o resultado da Bahia? Governada desde, vamos ver aqui o primeiro governo, desde 2007, gente. A Bahia é governada desde 2007. Vai fazer logo 20 anos de governos ininterruptos do PT. Qual é o resultante desses 20 anos de governo do PT? Em tese, a gente esperaria, né? Um processo de organização popular, um processo de enraizamento, nada. Os governos do PT, ao longo dos 20 anos, combateram a organização, usaram a seguinte estratégia. Nós vamos conversar com o Samuel Vida aqui semana que vem. Eles usaram a seguinte estratégia: desarticular os movimentos sociais, reprimir os movimentos sociais, ou então cooptar os movimentos sociais e as entidades e os sindicatos. Então a gente vai ver nas ruas, a gente vai ver na manifestação do povo da Engomadeira, é uma manifestação praticamente espontânea. Diferentemente do que a gente viu em São Paulo, tá? Então, são dois processos bem distintos, mas que é revelador, né, do que foi o projeto petista lá na Bahia, um projeto de desorganização, né, e não de organização. Essa é uma diferença. Enquanto isso, eu não sei, o negócio é desesperador, efetivamente. Enquanto isso, está lá o prefeito Eduardo Paes, um dos luminares, né? Se a gente olha para a frente ampla, projetada aí pelo PT e o governo Lula, tem alguns líderes da frente ampla que são muito queridos, são muito estimados, que são muito considerados assim como representantes do que há de melhor da frente ampla. O prefeito do Rio, o Eduardo Paes, o prefeito de Recife, o prefeito Menino, o João Campos, e o governador do Pará, o Helder Barbalho. Esses são os três nomes, assim, que quando você fala, porque assim, não é a direita na cabeça, né? É o pessoal liberal, o pessoal a frente ampla que o PT gosta. Tanto que o PT está lá, né? O PT está no governo, o PT e o PCdoB estão no governo Eduardo Paes. Lá em Recife é o governo do PSB, e o PT e o PCdoB apoiaram a eleição de Helder Barbalho. Então, tem conversa, né? E aí o resultado a gente vê, né? O PT e o PCdoB completamente ausentes de toda a mobilização, todo o levante popular que está acontecendo lá no Pará. E a gente vê hoje quem cuida das redes sociais da presidência da República é a equipe que era do João Campos lá em Recife. É assim que a coisa rola. Mas, gente, ontem saiu essa informação, foi anunciado. O Eduardo Paes está indo para El Salvador para conhecer a experiência desse matador, para conhecer a experiência desse sujeito de extrema-direita, em segurança pública, do Bukele. É chocante. O Samuel Vida vai estar aqui semana que vem, até usei para ele uma expressão típica dos evangélicos, você profetizou aqui, né? Você profetizou, né, que esse processo de guinada
para a extrema-direita dos governos progressistas no tema da segurança pública iria acontecer e ia tomar desde governos estaduais ao governo federal. Agora, minha pergunta é, seja sincero, se você é do PT, se você votou no... Eu votei no Lula. Seja sincero. Qual é a diferença que existe? Está aqui, o Bukele ontem estava com o Trump. Qual é a diferença que existe entre os governos desses senhores do ponto de vista da segurança pública? Está aqui ali no centro a foto do Quaquá fazendo arminha, dizendo que bandido vai para vala, que lugar de bandido bom é bandido morto. Eduardo Paes indo para El Salvador. Está aqui o Jerônimo, a gente está vendo que tá o massacre na Bahia. O Eumano de Freitas, no Ceará, que mantém um chefe do sistema penitenciário que a notoriedade dele é por ele ter criado um novo sistema de tortura para os prisioneiros. Já falei, né? Os prisioneiros colocam as mãos assim. Vou botar aqui. Os prisioneiros colocam as mãos assim atrás da cabeça e aí chega um PM, um agente penitenciário e taca o cacetete para que os dedos fiquem quebrados, eles evidentemente não são enviados para os hospitais, fiquem tortos e eles não consigam mais fechar a mão, alegadamente, segundo o secretário, né, do Eumano de Freitas lá, para não poderem jogar coisas contra os policiais. Houve um abaixo-assinado de dezenas de entidades de direitos humanos para que esse sujeito fosse removido. Foi removido? Não, não foi removido. É um dos secretários mais prestigiados do Eumano de Freitas, na Bahia. Está lá, Rui Costa e Jacques Wagner, os iniciadores, sobretudo o Rui Costa, do massacre na Bahia. Que diferença este agrupamento de homens do PT ou da Frente Ampla tem, que diferença eles têm em relação a esses governadores da extrema-direita, do ponto de vista da segurança pública, do Tarcísio, do Cláudio Castro, do Caiado? Não tem diferença nenhuma. A rigor, inclusive, vamos combinar, né, gente? Do ponto de vista do projeto econômico, também não tem grande diferença. Todos esses governos são governos de privatização em larga escala. Todos eles sem exceção.